não tenha medo da morte. A morte é um futuro. E futuro não existe. Se a gente parar filosoficamente, futuro se constrói. E sim, o nosso futuro é um passado que nós vivemos e podemos no presente construir um futuro. Verdade. A sua geração, quando a gente fala a sua geração, a minha geração era assim, não, a sua geração é atual, é agora. Se você ainda tem um fôlego de vida, você está na tua geração. No meu tempo era melhor. No meu tempo, no teu tempo é agora. E aquela criança passou um momento de fé e explicou sobre Jesus Cristo. Falou que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não existe outros caminhos, somente um caminho. E passou uma mensagem tão linda, tão gostosa, que quando aquela menininha que recebeu o presente falou com o pai se chocou. Porque o pai ouviu, estava exatamente, não queria. Não porque ele não acreditava, mas ele criou a família de uma maneira que se abstesse de todo tipo de fé. E a gente vê isso hoje, gente, perdendo esperança, né? E eu acho assim muito tremendo. Eu faço um convite. Nós estamos falando do filme Um Milagre no Paraíso, ou 90 Minutos no Paraíso. Se você jogar ali na Netflix, tá? Você vai ver esse filme, assista, né? E aquele pai chama a mãe num canto e fala que não gostaria mais de ouvir isso sobre a sua filha, falando sobre a morte. E a gente vai chegar no ponto, eu não quero chegar no fim. Mas eu quero dizer como que essa passagem mexe com você. Como o futuro pode ser real na sua vida. E essa mãe realmente, ela precisou aprender, né? Ela precisou aprender com a dor, ela precisou aprender com os questionamentos que ela teve, com as dúvidas, temores que passavam na mente dela, né? Foi um turbilhão. E ela teve que reaprender a ter a fé e a viver com equilíbrio. Então, a gente passa, né, por tantas circunstâncias na vida, que se a gente não aprender, infelizmente poucos aprendem, né? Ainda hoje poucos aprendem a permanecer firmes e equilibrados mediante a tantas subidas e descidas da vida. Então, nesse texto, né, que você leu aí, que a gente tem que se firmar e acreditar, e aquilo que eu já falei também, que o diabo ele quer roubar a nossa fé, isso fica bem evidente que ele se enganou com Jó, mas infelizmente muitas pessoas ainda ele consegue atingir dessa forma. Exatamente. Né? A gente tem que, a Gi já falou aqui também que a gente tem que entender que a nossa vida não é aqui. Nós não somos cidadãos daqui, nós somos cidadãos do céu, né? Exatamente. E é tão difícil, eu não estou falando, não estou me eximindo disso, me excluindo disso. É difícil mesmo, mas a gente tem que entender que as coisas daqui são passageiras. Não é errado a gente querer conquistar as coisas, a gente deve, Sim. né? Porque nós temos um pai rico, um pai que, né, que fornece tudo para nós. A gente pode lutar e deve lutar. Só que isso não deve ser a nossa meta. Isso é sempre primordial, né? Exatamente. Primeiro as coisas do reino, né? Vidas são importantes, né? Vidas, não coisas. Então, é nisso que a gente tem que se basear. Paulo dizia que ele se gloriava na cruz de Cristo, não em suas tribulações. Né? O apóstolo, ele servia a Deus pelo que Deus já tinha feito. Veja, ele nem conhecia Jesus, né? Ele não chegou a conhecer Jesus. Só que o encontro que ele teve. E essa menininha, ela também teve um encontro com Jesus. Nossa, muito tremendo. Ele teve, Jesus falou para ela, quando você acordar, você vai ser curada. E por que Jesus falou isso para ela? Porque ela não queria voltar. E lá no quarto, né, ela já tinha falado para a mãe dela, eu quero morrer. Ela pediu, ela não aguentava mais as dores insuportáveis. A tristeza, a depressão tomou conta dela. Exatamente, aí já tomou conta dela. Tem uma parte, ainda até comentei com a Gisele, bem nessa parte. Eu falei, isso é depressão infantil. Dela, capaz, Paulo. Ela porque não aguentava mais. O que o depressivo ele sente? Uma dor inexplicável. E ela sentia uma dor inexplicável, porque todos os exames davam ela
saudável. E quando ela caiu na mão de um médico, o cara falou, aquele médico falou, olha, é isso, mas não tem cura. E qual que é o princípio do depressivo? Acabar com a sua vida. Por isso que muita gente, e eu toco nesse ponto, quando vem o suicida e realiza o suicídio, não é porque ele está cometido de demônios, não, porque simplesmente ele quer acabar com a dor, pois ele é humano e sente essa dor. Sim. Nós temos que ter algo mais profundo no entendimento disso. Aquela criança, uma criança, que pecado que há uma criança? Não há. Ela simplesmente falou algo da boca dela do que ela sentia. Sim, pensa, ela teve a infância dela roubada. Ela gostava de jogar bola, ela não pôde mais. Ela tinha que ficar sentada olhando. Aquela barriga enorme. Certos alimentos não poderiam mais ser, né? Ela não podia mais se alimentar. Alimento por sonda, dores constantes. Bullying, né? Porque... Imagina uma criança de 12 anos com a barriga... parecia que estava grávida. Maior que a minha, que estava grávida. Estranho fosse se ela não tivesse sentido nada, né? Porque não é porque a pessoa tem fé e acredita que ela não vai sentir as coisas ruins atingirem ela também, né? E quando a gente fala sobre fé, estamos falando de Jesus, estamos comentando quanto isso, e você que está aí nos ouvindo, motivado pela fé, quantas vezes você fala de amor para Jesus para uma pessoa que está doente, e essa pessoa olha para você com uma cara e você às vezes fala, mas ela não está acreditando. Não é isso. Ela está passando por um momento na vida dela tão conturbada e a dor que ela sente é tão complicada. Ou uma pessoa que você conhece e que perdeu um ente querido, né? Nós temos que entender a dor. Porque que nem eu falo, né? A dor é tua e não é de mais ninguém, né? Você que sabe. Exatamente, né? Lógico que a gente passa pelo período, só que a gente não pode viver na inconstância da dor. Exatamente. E na inconstância eterna do luto, por exemplo, né? Eu sempre falo isso porque quem passa por essa situação, você nunca vai esquecer. Você acorda todos os dias e você pensa naquela pessoa. Porque que nem eu sempre falo assim, aquela pessoa ela está viva dentro de você, aqui, não adianta. Então, na verdade, assim, só que a gente não pode, a gente tem um período, a gente não pode permanecer, porque senão isso começa a nos minar internamente. Nos minando internamente, nós vamos ter o quê? Doenças. Criamos a criar patologias para o nosso corpo daí. Que vem da tristeza vem a depressão, começa a criar, a Bíblia diz para nós termos cuidado com a raiz de amargura, né? E quando se torna uma amargura dentro de você, nada vai ficar bom, nada tá bom. Já conheço pessoas que é onde elas podem estar, como que é aquele lugar lá que é lindo lá, maravilhoso, que a Xuxa até levou o marido dela lá, esqueci lá. Maldivas, você pode estar em Maldivas, mas se a raiz de amargura tomou nem Maldivas vai estar excelente para você. Exatamente. Nada, nenhum lugar, nenhuma conquista, porque a raiz de amargura, quando ela pega, então, a Bíblia diz, tome cuidado. Lógico que vai ter dias não muito bons e vai ter dias bons, e nós temos que passar por esses dias, infelizmente, e ninguém é super mulher aqui, e ninguém é um super homem aqui que vai estourar no peito e vai estar tudo certo, mas você não pode viver na eterna tristeza. Né? Porque senão isso vai consumir você. E eu, tipo assim, eu consigo até entender um pouco da Anabel ali, quando ela começa, tipo assim, ela começa a se cercar da tristeza, né? E o que acontece com a Anabel, que aquela tristeza ali, aparentemente, aos nossos olhos no filme, ela vai embora quando o quê? O pai e a mãe, que bem no momento mais trash, que ela tá bem deprê, o que acontece? A família chega inesperadamente. Chega o pai, as irmãs, se junta com a mãe, começa a brincar. Você vê que naquele período da guerra dos travesseiros, a Anabel esqueceu que ela tinha qualquer problema aparente. Por isso que eu falo para você que escuta e às vezes conhece alguém passando por situações, a família ela tem que estar animada. Tem que estar preparada. Preparada para poder trabalhar aquela situação para que as coisas continuem. Sim. Né? Seja com dor, seja sem dor, seja na perca, mas para que as coisas continuem.
E que nem eu falo assim, como a Isabel citou Jó ali, de todas as perdas, teve os amigos, mas teve um amigo que ficou, né, incentivando ele. Porque até a mulher dele fala, ó, abandona teu Deus e morre, cara. Você tá perdido. Entendeu? Então, tipo Acabou assim, só que você. sempre tem que ter um. E graças a Deus por esse né? Graças a Deus por essa pessoa que te motiva. Sim. Né? Porque precisa. Olha só,